Jesus para você? Essa é a temática nossa nessa noite. Quem é Jesus para você? Se nós queremos fazer da nossa igreja, de fato, uma igreja dinâmica, evangelizadora, que tenha crescimento, que tenha desenvolvimento, nós precisamos ter um conhecimento muito grande da pessoa de Cristo Jesus. Porque há muitas igrejas que crescem. Depois chega um período, elas começam a esvaziar. E vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. E elas vivem nessa gangorra, uma hora em cima, uma hora muito embaixo. A razão desses 49 anos de ministério que eu tenho, e de pesquisa, é que as igrejas foram plantadas numa visão deformada da pessoa de Cristo Jesus. Desde que eu assumi o Supremo Concílio em 2002, Deus, pela sua graça, não dá para entender, o Supremo Concílio da igreja escolheu um homem do interior. Eu sempre morei ali em Patrocínio, nunca saí de Patrocínio, desses 49 anos de ministério. Um homem do interior para ser presidente do Supremo Concílio da igreja. Eu já tinha sido visto por 7 anos, eu entrei em 95, como vice, e fiquei até 2002. Em 2002 eu fui eleito presidente e estou cumprindo agora o 6º mandato, que encerra em 2026, que é o ano que vem. Aí a gente vai parar, porque eu já cheguei também aos 72 anos, e quando a pessoa chega a essa idade, ele tem de dar um cuidado especial para a esposa, porque a esposa já sofreu muito me acompanhando, de um lado para o outro, vendo as viagens, ficando em casa, nas madrugadas chegando, saindo na outra madrugada. Isso foi uma luta desses anos todos. E vi muitas dominações aparecerem e desaparecerem. Muitas denominações apareceram e desapareceram. Então, muitos movimentos religiosos vieram como um furacão. E como um furacão passaram. E muitas vezes nós somos questionados por que a igreja presbiteriana, que tem um fato histórico desde 1859, continua existindo até hoje. Eu creio que é a maneira que nós apresentamos a pessoa de Jesus. O conteúdo nosso em relação à pessoa de Jesus Cristo. E esta refeição com Jesus é muito interessante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, e nós vamos ter uma refeição com Jesus. E vamos aprender a respeito dele, que é nesta refeição que a gente vai conhecer Jesus Cristo. Quando algum convidado vai à nossa casa, com uma refeição, principalmente quando é candidato a namorada da nossa filha, ou é o candidato a namorar, ou o moço é candidato a namoro da nossa filha, a gente convida ele logo para uma refeição. Porque é onde nós vamos conhecê-lo. Ali a gente demora a servir as coisas, e conversa vai, conversa vem, pergunta as suas intenções, pergunta como está a sua vida, qual é o seu futuro, o que você está pensando da vida, e vai horas. Eu nunca vi mineiro comer tão devagar como ele, quando ele quer conhecer o namorado da filha. Ele come devagar. Ou a namorada do filho. Também é demorado, a gente tem toda a tranquilidade. A gente escolhe o dia, escolhe tudo. Vamos ver esse texto. Convidou um dos fariseus, então quem convidou Jesus foi um fariseu, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. A mesa naquela época era no chão. Colocava um tapete no chão
E a mesa era ali por cima daquele tapete. Todo mundo que chegava, normalmente era costume da época, colocar os pés para trás. Então cruzava os pés, as pernas, e sentava ali no chão. Era esta. Outros só colocavam os pés para trás e ficava escorado numa mão. Mas a maior parte já estava acostumado, já nasceu assim, era uma cultura daquele povo. Então colocava ali sobre o chão um tapete. Então era todo limpo, tudo o mais bem arrumado possível. E Jesus chegou. A outra característica que eu gostaria de deixar para os irmãos é que normalmente a mesa, a sala, era vista da rua. O fariseu fazia questão que as pessoas que passassem podiam ver quem estava à mesa com ele. Porque quanto mais importante fosse a pessoa, mais ele seria prestigiado entre os demais fariseus. E o fariseu era aquela pessoa que vivia da aparência. Não sei se vocês já encontraram alguém que vive da aparência. Que é mostrar a todo mundo. Faz questão de dar R$5 para uma pessoa e mandar a banda tocar uma música de R$20 porque ele deu 5. Faz parte daquela cultura. Então o fariseu ali sentou. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Essa mulher, ela entrou, porque havia também um costume naquela época, que qualquer pessoa da cidade podia assistir à refeição. E a obrigação era ficar por trás, rodeando a pessoa, rodeando a mesa. Deixava um lugar aberto para chegar às refeições, e eles ficavam ali rodeando, e esperando o término das refeições. Quando o fariseu era um homem de um bom coração, ele deixava que caísse algumas coisas em cima do tapete, e aquelas pessoas podiam comer. É aquela expressão que Jesus usa um dia mais tarde: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não é que Jesus estava dizendo que a mulher era um cachorrinho, nem que era um cachorrinho de madame em casa. Ele estava dando um fato normal para aquela época. Aquelas pessoas ficavam aguardando o término da refeição para comer das migalhas que caíam. Porque no decorrer da refeição, elas não podiam pegar nada, mesmo se estivesse com a maior fome possível. Não tinham o direito de pegar nada. Então lá estava Jesus, e aquela mulher levou um vaso de alabastro, um vaso de unguento caro, que vale normalmente o preço de um ano de salário de um trabalhador comum. Então valeria aí em torno de 200 a 230 denários, que é um ano de salário de um trabalhador comum, que naquela época era um denário por dia que os trabalhadores comuns recebiam. E estando por detrás, aos seus pés, chorando. Então agora aqui há uma circunstância cinematográfica. Parece que começa uma cena nova. Uma diferenciação, aquela mulher se ajoelha. Alguns descem as situações dizendo que quando ela começa a chorar, é que ela ajoelha. Ela está aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus. Eu gostaria que nós guardássemos só essa ideia. Vocês podem pensar alguém chorando nos pés do outro, os pés descalços, porque naquela época eram as sandálias que usavam. E regava-os com as lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Olha que situação difícil a gente compreender. Derramava unguento, aquele óleo de unção,
gostoso, mas ao mesmo tempo derramava lágrimas, enxugava com o cabelo. Então, logicamente, não poderia ser alguém que tivesse cabelo curto. Ela tinha cabelos longos, então ela deve ter jogado o cabelo para frente, então ela enxugava. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Aqui começa a situação, como que aquele fariseu entendia Jesus. Disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Em outras palavras, o fariseu está dizendo, essa mulher, Jesus não poderia ter deixado que ela tocasse nele. Porque é uma mulher de vida conhecida por todos. E Jesus não poderia aceitá-la por trás dele. O fariseu não coloca ele dizendo, eu deveria não ter permitido ela entrar na minha casa. Ele culpa Jesus. Então, se ele é profeta, se ele de fato tem o dom profético, ele ia saber quem é esta mulher. E ele não a deixaria entrar no templo. Não a deixaria entrar na minha casa. Não a deixaria participar da refeição. Não a deixaria chorar nessa situação. Se este fosse profeta. Então aqui já começa uma dúvida que surge no coração. Há muitas pessoas que começam o seu ministério a duvidar da pessoa de Jesus Cristo e do poder dele. Eu não sei se algum irmão já colocou no coração, se entrasse hoje uma pessoa aqui na igreja, que nós conhecemos muito bem, e a cidade se conhece ela muito bem, o que nós iríamos fazer? Uma vez na minha cidade entrou uma senhora na minha igreja, que tinha uma vida conhecida da cidade inteira. Ela é uma mulher bem conhecida. E ela sentou lá no fundo. E eu logo observei que as pessoas começaram uma a chamar a outra. Saía de lá, vinha para frente. Daí a pouco fui surgindo. E a pouco ela ficou sozinha lá. Bem bonitinha lá, sozinha. Porque há pessoas que, acho que, uma separação de pessoas para Jesus. Essas pessoas não merecem estar diante do Senhor Jesus Cristo. Já a separam. Já colocam longe. Não merece o amor de Cristo Jesus. Não merece a compaixão de Jesus Cristo. Nós terminamos a escola, o culto, foi um culto. E ela estava sentada lá e ficou até todo mundo sair. Ela me perguntou, pastor, o senhor não me conhece? Eu disse, não. Eu moro em Patrocínio, mas não a conheço. Eu sei que o senhor não me conhece porque eu nunca vi o senhor nas minhas rodas. Eu nunca vi o senhor nos lugares que eu vou. Eu disse, eu não sei qual lugares que a senhora vai, mas eu não a conheço. Eu não a conheço. Disse, pastor, muitos daqueles que saíram daqui eu os conheço. De outras épocas, de outros momentos. Por isso que eles saíram. Mas eu não quero julgá-los. Eu ouvi o rádio que quando as nossas vidas estão quebradas, o senhor fez uma mensagem dizendo que quando as nossas vidas são quebradas, Cristo pode pegar esses cacos, essa nossa vida, e fazer dela uma nova vida. E eu vim aqui. Eu tenho mais de 50 anos, já estou de prostituição na cidade. Eu tenho casas aqui, todo mundo sabe. Eu tenho pessoas com as quais eu convivi.
Eu tenho meninas que frequentam a minha casa. E quando eu entrei aqui, eu vi que muita gente se afastou de mim. Eu não o conhecia, eu sabia, só ouvi quem era o senhor no rádio, e eu vim aqui. E ouvi o senhor falar. Eu disse, a porta está aberta para a senhora mudou de vida, se a senhora quer ter uma experiência com Jesus, eu quero ter experiência. Ali foi um momento muito especial. Ela disse, domingo que vem eu posso voltar? Pode. De outra semana eu chamei o conselho, falei com o conselho. Aí quando eu falei com o conselho, Dona Maria, fulano de tal, disse, reverendo, mas essa mulher é dona de casas. Meu irmão, eu nunca fui nas casas dela, por isso que ela não me conheceu. Então eu não sei quem é essa mulher. Não, o senhor não pode fazer isso. Não, ela quer vir para a igreja. A igreja é aberta para todos. O Jesus que nós cremos é o Jesus de amor, de compaixão. E aquela mulher firmou da nossa igreja. Quebrou todas as barreiras. Se tornou parte integrante da igreja. Mudou a sua vida radicalmente. Separou a sua vida. Teve um senhor que era apaixonado por ela e disse, eu gostaria de me casar com você. Disse, casando, o pastor falou que eu posso viver com você. Mas lá em casa você não vai entrar enquanto eu não me casar com você. Minha vida agora mudou. Eu sou crente da igreja presbiteriana. É gostoso a gente ouvir isso. E ela ficou até a morte dela. Ela já estava bastante enferma, já estava bastante cansada. Mas naquele dia que ela foi à igreja, não abriu mais nenhuma casa, não abriu mais nenhum lugar, não recebeu mais ninguém. Ah, se ele fosse profeta, ele saberia. Ele não aceitaria quem estava beijando os seus pés, ungindo os seus pés e derramando lágrimas nos seus pés. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, agora Jesus já fala o nome dele, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aqui Jesus coloca o segundo ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos. Primeiro, é bom quem saiba que há muitas pessoas que têm dúvida que se o nosso Jesus é o mesmo Jesus que perdoa, que reconcilia, que ama a todos. A segunda coisa é que Jesus colocou uma coisa muito interessante aqui. Jesus disse bem claro, todos são pecadores. Um deve 500 denários e o outro deve 50 denários. É uma diferença muito grande, 10 vezes mais. Mas os dois têm uma coisa em comum. Eles não têm como pagar. A nossa dívida diante de Deus é impagável. Então, quem vai ser missionário, como nosso irmão está se preparando para ser missionário, você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer, eu não preciso de Cristo porque eu não sou pecador. Muitas pessoas que acham que eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca defraudei. Eu sempre respeitei minha esposa, eu sempre respeitei meus filhos. Eu nunca fiz nada de errado. Só esse orgulho de dizer que eu nunca fiz, meu querido, já é pecado. Todos nós somos pecadores. Uns com consequências maiores, outros com consequências menores. Agora, o grande problema da igreja é que a igreja está preparada para receber os que ela considera não pecadores. Tomou um susto aqui eu falar isso, né? A igreja está preparada para receber o que ela considera não pecadores.
A igreja não está preparada para receber os filhos pródigos. Ela está preparada para receber os filhos mais velhos. Que se julgam: eu nunca saí de casa. Eu nunca fiz nada. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca defraudei ninguém. Eu nunca dei prejuízo a alguém. A igreja muitas vezes está preparada para isso. Ela não está preparada para receber meninos que às vezes passaram por momentos difíceis da vida, saíram da igreja, se envolveram com as drogas e se recuperaram, tiveram a experiência de salvação e agora quer vir para dentro da igreja. Nós muitas vezes queremos colocá-los em classe separada e começamos aqueles contam o testemunho dele, que é um absurdo. É uma exploração do testemunho. Mas nós queremos receber essas pessoas. Nós não queremos receber pessoas que vieram de uma experiência dramática, tiveram de romper alguns laços, tiveram de pagar alguns preços para vir para a igreja. Alguns que até chegaram a ser expulsos de casa, e mais tarde os pais se reconciliaram com eles, mas inicialmente eles conviveram com a expulsão da casa. Na terra dele mesmo, de onde ele veio, o governador Valadares, teve um dos pastores principais daquela terra, que quando ele aceitou a Cristo, quando ele teve a experiência real com Cristo, o pai o expulsou de casa. E ele se tornou mais tarde o pastor principal da primeira igreja, e tem uma história bonita, foi meu colega de seminário. Então, há muitas coisas que são belas, mas há um preço. Amanhã eu quero falar um pouco sobre o preço. Há um preço que nós pagamos. Mas nós temos de entender isso. As experiências são diferentes, mas todos nós somos pecadores. Então não tem ninguém na igreja que possa dizer: eu estou na igreja e eu não sou pecador. Eu estou na igreja, mas eu sou um homem santo, homem puro, sou mulher pura. Não, minha querida. Pode ter sido algumas vezes passado muitos pensamentos errados na sua cabeça. Você precisa ajoelhar e pedir perdão a Deus. Algumas vezes você que está se preparando para casar, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter vontade de enforcar seu marido. Rapaz, esse cara já aprontou. Esse meu marido fez tanta raiva em mim que eu gostaria de pegar o pescocinho dele. Mas depois ela se arrepende, ela chora, tem que pedir perdão para Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Aí Jesus dirigiu para Simão: qual que vai amar mais, Simão? E aqui começa a terceira lição. E este amor, meus queridos, que eu gostaria de deixar para vocês, esse amor se expressa em gratidão. O amor se expressa em gratidão. A gratidão de estar na igreja, gratidão por ser parte do povo de Deus. Uma coisa que a igreja nunca deveria pedir à pessoa: você gostaria de sustentar a igreja? Nunca. O crente que deveria brigar com o pastor: eu quero sustentar a igreja, com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Porque eu tenho uma gratidão tão grande por Jesus, que eu quero me dar mais pela obra de Deus. Vocês já observaram isso? Eu não sei se algumas pessoas já procuraram o senhor, pastor, e brigaram com o senhor: seu pastor, quero que o senhor pegue agora aqui, vou na igreja, eu quero que o senhor ore, que eu quero entregar meu dízimo, minhas ofertas. Eu preciso cuidar disso. Ingratidão. A gratidão é que deve mover nós. Eu vou para o culto hoje, eu quero ser grato a Deus, eu quero chegar mais cedo,
eu quero participar do culto, eu quero participar da reunião, eu quero ser jovem na igreja, eu quero cantar Agnus Dei, e cantar com alegria, de coração, né? E vocês cantaram, mas pode cantar com mais vibração, sem medo. Nós temos que ser gratos a Deus. Gratidão profunda. Olha bem essa mulher. O fariseu não apresentou uma mesa em gratidão. Não foi uma refeição em gratidão à pessoa de Jesus. Ele queria mostrar para a cidade que ele era uma pessoa benquista, que recebeu Jesus na casa dele. Mas ao contrário, aquela mulher pecadora, perdoada por 500 denários. Se assim nós pudéssemos pensar. Ela ajoelha aos pés de Jesus. Ela não tem nenhuma vergonha de ajoelhar aos pés de Jesus. Meus queridos, não há vergonha nenhuma de nós chorarmos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que não choram. Eu não posso chorar. Chore o perdão que Deus te deu. Traga para o Senhor as suas ofertas, os seus dízimos. Sinta a alegria de ser um povo transformado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que move a igreja. Eu sou pastor da mesma igreja há 42 anos. E cada dia eu me empolgo mais. Eu estou dizendo para o Reino Wellington, que está comigo há muitos anos, que eu estou parecendo um jovem de 20 e poucos anos, com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma disposição. E depois que a minha esposa me obrigou a colocar um sapato diferente, porque eu estava escorregando demais, e ela pensou, ele vai cair, vai bater a cabeça e vai dar mais trabalho para mim. Então ela me obrigou a comprar um sapato que não escorrega tanto. Aí que eu me senti mais jovem. Então, meus queridos, vamos ter disposição, vamos ter alegria de estar com o Senhor, vamos ter prazer de louvar o Senhor. Gratidão. Quarta coisa, olha bem o texto agora. Agora você vai tomar um susto. E voltando-se para a mulher, disse, vê essa mulher, entrei na tua casa. Não me deste o quê? Água para os pés. E ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Meus amados, andando nas estradas poeirentas, os pés estavam limpos ou estavam sujos? Agora você pode pensar, que barro virou esses pés de Jesus? Ela chorando, jogando unguento ali naqueles pés, lágrimas e unguento, beijando aqueles pés. Eu creio que muitos de nós teriam muito medo de beijar esses pés. Quanta poeira tinha nesses pés? Vocês já viram alguém que venha andando na zona rural, de sandália? Faz a experiência na sua casa. Pega uma pessoa de sandália que andou pela zona rural, tira a sandália dele e começa a jogar um pouquinho de água como fosse lágrimas e começa a passar a mão, daqui a pouco vira um lodo. E é essa a situação daquela mulher. Você não me deste água para lavar os pés. Qual é o sinal de água para lavar os pés? Simão, você não me reconheceu como homem e cidadão. O que está escrito em Filipenses 2? Ele a si mesmo se humilhou e se fez semelhante a nós, em figura humana. Aquela mulher está dizendo, Jesus Cristo é homem.
Nós não podemos duvidar da pessoa de Jesus, do poder dele. Nós não podemos levantar crítica que Jesus duvidar que ele seja profeta ou não. Nós não podemos pensar que há separação entre pecados pequenos e pecados grandes. Todos são pecados. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é homem. Então ele sabe os nossos sentimentos. Ele sabe as dores daquela mulher. Ele sabe aquilo que ela estava passando. Ele sabe como você está cantando aqui na frente. Desanimado ou animado. Motivado ou não motivado. Ele sabe todas as coisas. Segunda coisa, quinta coisa que esse texto nos ensina. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com um bálsamo ungiu os meus pés. Qual que é o simbolismo de ungir a cabeça com óleo? É de reconhecer a autoridade de Jesus. Só era ungido ou o rei ou o profeta. Na cabeça. Não ungiste a minha cabeça com óleo. Então, ali está outra situação. Você não me considera uma autoridade. Eu sou um para você. Há muitas pessoas que estão olhando para Jesus e não consideram que Jesus é autoridade sobre a sua vida. Ele não é um qualquer. Por isso que eu tenho muito medo de uso, tanto de camiseta como de caneta, coisas dessa natureza que começa a escrever Jesus demais. Porque quando nós escrevemos Jesus, nós temos que reconhecer que ele é autoridade. Há uma história muito interessante, muito triste. Que aconteceu em Brasília. O irmão saiu de casa muito afobado de manhã. Aquele desejo ardente de pegar as grandes avenidas para ir para o serviço. Já estava passando da hora. E ele não viu um carro e ele bateu no carro. E foi aquela batida mesmo. Mas logo ele olhou no carro, estava escrito: este carro é de Jesus. Esse carro pertence a Jesus. E ele ficou muito alegre. Disse, graças a Deus. Então eu não vou ter nenhum problema para negociar, porque esse carro pertence a Jesus. E eu também sou de Jesus. E ele era um crente novo. E aquilo alegrou o coração dele, acabou de desligar o carro dele. Quando ele olha, o homem que estava no carro da frente estava diante dele já com 4 pedras para jogar nele. E gritando com ele, espavorido, falando. Ele procurou acalmar o homem, disse, o senhor não se preocupe, eu tenho seguro total do meu carro, vai cobrir o seu carro. Se o seu carro der perda total, vai te dar um novo carro. E se acontecer alguma coisa, eu posso até comprar um novo carro para o senhor. O senhor me entrega o seu carro, o senhor vai na agência, pega um carro novo, eu faço questão de pagar para o senhor. Mas eu estou estranhando. O senhor ter vindo com essa brutalidade total. Porque eu vi no seu carro escrito, este carro pertence a Jesus. E olha que ele falou assim, o outro começou a chorar. O que estava com brutalidade, começou a chorar. Ele disse, mas por que o senhor está chorando? É porque eu sou crente também. Ele disse, eu também sou crente, então vamos resolver as coisas como crentes. O senhor deixa o carro aqui, vai ser resgatado, vai ser rebocado, e depois a gente vê se vai ser trocado todo, se vai ser tudo novo. Eu faço questão de dar um carro novo para o senhor, sem problema nenhum. Só que eu não quero brutalidade. Eu já estou velho, estou cansado de dias. Se o senhor quiser ir na agência, o senhor pode ir. Compre um novo carro para o senhor. Aí o homem chorando mais. Mas por que o senhor está chorando? Isso é porque eu sou pastor.
E eu me comportei assim. De qual igreja, meu irmão? Eu sou um dos pastores novos de uma igreja tal aqui, uma igreja presbiteriana. E o homem olhou para ele e disse, difícil agora, porque eu também sou presbiteriano. E o que o senhor está fazendo não é de um presbiteriano, nem de crente. Então, muito cuidado quando você leva o nome Jesus. É uma demonstração de autoridade. Último ponto. Não me desse ósculo santo, ósculo, entretanto entrei e não cessa de beijar os meus pés. Dar ósculo era um sentido de irmandade. Nós somos irmãos. É como hoje no Brasil a gente dá um boa noite, amigo, a gente abraça um ao outro. Para fazer missões, você precisa ter um Jesus dessa natureza. Você precisa ter um Jesus que você não se envergonha dele, por causa do seu espírito de gratidão que você tem para com ele. Você precisa ter um Jesus que você reconheça que você é pecador e que você quer colocar-se diante dele. Para fazer missões, você precisa reconhecer que Jesus Cristo, ele de fato, ele é homem. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas lutas. Então eu posso me abrir diante dele. Eu posso ter uma vida de oração e de intimidade com ele. Não há nada que ele não resolva. Eu preciso reconhecer que de fato ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele que determina todas as coisas. E eu preciso reconhecer que nós somos irmãos. Nós somos herdeiros do céu. Nós vamos chegar junto no céu. Eu quero dar graças a Deus por estar com vocês. E eu gostaria de deixar isso para vocês. Quem é Jesus? Uma refeição com Jesus. Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem dado às nossas vidas. Nós somos gratos por essa noite tão especial que o Senhor proporciona. Nós somos gratos porque nós podemos ir na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor. A autoridade sobre as nossas vidas. E somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. E é em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém.